Alunos, bom dia! Hoje é quinta-feira, 22 de abril de 2021. Vamos dar início às nossas revisões do dia. Antes de iniciá-las, eu vou fazer a correção das revisões de matemática, história e geografia da aula passada. Então, vamos começar. Alunos, vamos começar a nossa aula de matemática pela correção das atividades anteriores, das revisões. E a nossa primeira correção é da revisão do dia 20, tá? De abril, que foi terça-feira. Então, a questão número 1, vocês tinham que observar o número e responder aí as perguntas abaixo, tá? No 2, escrever por extenso o nome aí dos números, tá? Escrever por extenso, 23.456, o 1.100 e 342.564, tá? Então, essa é a questão 1 e a questão 2, nesse primeiro slide. Na questão 3, vocês tinham que armar as operações e tirar a prova real. Eu coloquei aí somente a resposta de cada conta, mas vocês deveriam armar e tirar a prova real, certo? Escrever o nome da propriedade da adição. Para a questão 4, então tá aí elemento neutro, associativo, elemento neutro e comutativa. O próximo slide, vocês tinham que descobrir o valor relativo e o valor absoluto dos numerais abaixo, que eram esses numerais que estavam aí em destaque. Então, alunos, aí está a correção, tá? Dessa atividade de matemática do dia 20. A nossa próxima correção será da atividade de história, da revisão de história, que foi do dia 21, tá? Então, está aí, primeira questão que vocês tinham que marcar. A resposta certa é a letra B, pele de animais, tá? Que era a vestimenta feita pelos homens das cavernas. No 2, explicar o significado da palavra nômade. E aí diz que nômade é uma pessoa que está sempre se mudando de um local para outro. Eles se deslocavam de uma região para outra em busca de alimentos. Na questão 3, vocês tinham que dizer quais imagens a seguir representam menos de uma década, um século e mais de um milênio. E aí estão, tá? Os dinossauros mais de um milênio, né? Desculpa, um milênio, 14 bis, um século e menos de uma década, aí a pessoa usando um aparelho de celular. Na questão 4, o tempo pode ser classificado de duas formas, né, diferentes. Explique o tempo cronológico e o tempo histórico. E aí está a resposta, tá, alunos? No 5, para contar dias e meses, utilizamos o calendário gregoriano. Porém, os indígenas que aqui vivem fazem uso de outros calendários. Cite 2 calendários utilizados por povos indígenas. Aí eu coloquei o calendário do povo Xingu e calendário do povo Pataxó. Alunos, a nossa próxima correção é de geografia e é do dia 20/4 também essa aula, essa revisão. Portanto, vamos lá, né? A questão 1 está aí, a resposta é: o Brasil está dividido em 5 regiões. E aí vocês teriam que dizer que regiões são essas e os estados que a compõem. Região Norte é Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Nordeste, Alagoas, Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Centro-Oeste. No Centro-Oeste é Mato Grosso do Sul e Goiás. No Sul é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa é a questão 1, tá? Da correção de geografia
do dia 20/4. A nossa próxima é a questão 2, tá? E em relação aos tipos humanos da região norte, como você descreveria os seringueiros? Os seringueiros dedicam-se à exploração de látex líquido que é retirado da seringueira, tá? Eu até mostrei imagens para vocês na aula e tudo. A questão 3, vocês tinham que colocar aí o que era do grupo A ou o que era do grupo B. Tinha essa opção também. Quem quisesse colocar os números, como aí está colocado, ó, poderia ter colocado também, sem problemas, numerando, tá? Numerou aqui de 1 a 7, que eram os estados, e fazia associação aqui com os números também de 1 a 7 nas suas respectivas capitais. Então, poderia fazer tanto do jeito que eu expliquei na aula, como desse jeito aqui, ok, alunos? O que é necessário é que esteja certo aí a capital e o estado, tá? Por exemplo, Amazonas, Manaus, Tocantins, Palmas, Ceará, Fortaleza, Bahia, Salvador, Mato Grosso, Cuiabá, São Paulo e Santa Catarina, Florianópolis, tá? O que é necessário é aí cada estado com sua capital. Se você vai usar tudo, grupo A só os estados e grupo B só as capitais, aí fica a critério de vocês. Na questão 4, qual palavra define com maior precisão a mistura de raças, e povos ocorridas no Brasil? No caso, a resposta é miscigenação. No 5, é um fenômeno natural que mistura beleza e violência no encontro das águas do mar com as águas do rio, causando um estrondo. Vencer a pororoca, a resposta certa da questão 5. E aí, alunos, nós terminamos a nossa correção, das revisões. Tivemos aí a correção da revisão de matemática, de história e de geografia, tá? Não deixem de fazer a correção dessas atividades. Amores, vamos dar início agora à nossa revisão dos conteúdos de matemática. E nessa primeira aula nós vamos estar revisando dobro e triplo, multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Então, vamos ao nosso próximo slide. Quando nós falamos em dobro e triplo, nós lembramos logo da tabuadinha de multiplicar de 2 e da tabuada de multiplicar por 3, certo? Que quando a gente fala em dobro, é um número 2 vezes. Quando a gente fala em triplo, é um número 3 vezes. Então, se você ainda tem dificuldade em dobro e em triplo, você estude a tabuada aí, como está mostrando, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. É como se eu pedisse o dobro de 4, então seria 2 vezes o 4, que é 8, 2 vezes o 5, que é 10, e assim vai, dobro e triplo. E aí, eu também tenho uma outra tabuadinha, que é a tabuadinha de 2. Se você já sabe, se você já estudou, você vai conseguir responder toda essa tabuada. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes o 8, 16, 2 vezes o 9, 18, 2 vezes o 10, 20. Aqui a tabuadinha de 3, Então, observem, ela está diferente, está em forma de uma roleta. Então, 3 vezes 3 aqui é 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21,
3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. Não é isso? 3 vezes o 11, 33. 3 vezes o 12, 36, né? Então, aí nós temos a tabuadinha de 3 de multiplicar. Espero que vocês tenham acertado aí tudo conforme eu fui falando, tá? Vocês tenham respondido antes aí rapidamente. E agora, alunos, vamos falar um pouquinho sobre a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Quando multiplicamos um número por 10, basta acrescentarmos à direita do número um zero, né? Então, se eu tenho 6 vezes o 10, eu repito o 6 e acrescento um zero, né? Por quê? Porque é por 10. Quando é por 10, eu acrescento um zero do lado. Então, 6 vezes 10, 60. 2 vezes o 10, eu repito o 2 e acrescento um zero. 2 vezes o 10, 20. 13 vezes o 10, eu repito o número 13 e coloco um zero, que dá 130. Então, assim é feita a multiplicação por 10. Basta acrescentar à direita do número um zero. Quando multiplicamos um número por 100, basta acrescentarmos à direita do número 2 zeros. Então, por 100, 2 zeros. 2 vezes o 100. Eu repito o número 2 e acrescento 2 zeros à direita desse número. E a resposta vai ser 200. 30 vezes o 100. Repito o número 30 e acrescento 2 zeros. Vai dar 3.000. 45 vezes o 100. Vou repetir o 45 e vou acrescentar os 2 zeros, dá 4.500. Então, basta lembrar da regrinha. Quando a multiplicação é por 100, basta acrescentarmos à direita do número 2 zeros. Quando multiplicamos um número por 1000, basta acrescentarmos à direita do número 3 zeros. Então, vocês observem que é à direita. Então, você repete o número e acrescenta a quantidade de zeros. Se é por 1000, 3 zeros. Então, 1 vezes 1000, né? 1000, você repete o 1 e coloca 3 zeros. 54 vezes o 1000, você repete o 54 e coloca 3 zeros à sua direita. 31 vezes o 1000, você coloca 31 mais os 3 zeros e vai dar 31.000. Então, você tem sempre que lembrar da regra. Quando é por 10, a multiplicação, você acrescenta um zero à direita. Quando é por 100, basta acrescentar 2 zeros à direita do número. Quando multiplicamos por 1000, você repete lá o número e acrescenta 3 zeros à direita desse número. E assim vai dar a sua multiplicação certinha. Mas você tem que lembrar sempre dessa regra. Então, alunos, nessa primeira aula foi somente a correção das revisões, logo no comecinho da aula, tá? Está lá a correção de matemática, a correção de história e de geografia e a explicação desses dois conteúdos, ok? Então, nessa primeira aula não terá atividade, mas na segunda aula terá sim mais explicação de outros conteúdos e uma atividade, tá? Que vai ser mais uma atividade de matemática, ok, alunos? Então, essa primeira aula se encerra aqui. Não deixem de fazer a correção de todas as revisões, tá? Façam a correção, ok? Então, essa aula se encerra aqui. Beijos e até já em nossa próxima aula com atividade.